Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à jornada do analista do setor financeiro. Agora começou de verdade. Eu sou Mônica Serra, instrutora e consultora financeira empresarial. E durante essas aulas eu vou te mostrar por onde você pode começar para se destacar no departamento financeiro de qualquer empresa e ser remunerado e reconhecido em cargos táticos, organizando o financeiro de qualquer empresa e, em contrapartida, estruturando demonstrativos que deem clareza ao gestor da empresa que você trabalha. No vídeo anterior eu te contei um pouquinho sobre a minha história e falei sobre a minha jornada até chegar no dia de hoje. Então, eu quero te convidar para, caso você não tenha assistido, que você volte e assista aquele vídeo, porque lá você vai saber como tudo começou. Assim poderá me conhecer um pouco melhor e saber de onde eu tirei as informações que eu vou te passar. Eu te contei basicamente, resumidamente, que eu formei em contabilidade, que fiz 3 pós-graduações e que fiz também vários outros cursos voltados para a área empresarial. E que hoje eu dou treinamentos e faço consultorias para atender os empreendedores de micro, pequenas e médias empresas. E treinamento e consultoria na área financeira e empresarial. E que durante esses 15 anos, atendendo mais de 12 mil horas de consultoria e mais algumas horas de treinamento em finanças empresariais, eu contei para você qual era a minha percepção sobre o departamento financeiro das empresas e como eu identificava que os gestores, não todos, tá? Mas a grande maioria faziam gestão dos seus negócios. Eu vou te mostrar agora o universo que existe para nós trabalharmos, tanto eu quanto você. Eu queria mostrar para vocês aqui qual é a quantidade de empresas que existe aberta no mercado hoje. Agora foi. Existe um site chamado empresômetro.com.br, onde ele diz o número de empresas que existe hoje. Aí aqui você pode identificar aqui pelo ano de 2018, 2019, 2020, o percentual de empresas nos estados. Eu posso pesquisar por cidade, eu posso pesquisar por setor, por atividade econômica. Então, olha, hoje nós temos 11.496.362 empresas no segmento de serviços. No segmento de comércio, hoje nós temos 6.683.210 empresas ativas. Na indústria, nós temos 1 milhão e assim sucessivamente. Aqui a gente pode pesquisar também por atividade, por natureza jurídica, matrizes e filiais. Aqui a gente tem condições de pesquisar por estado. Então aqui dá informação, se a gente somar isso aqui, 11 com 6, 17, 18, 19, 20 milhões de empresas abertas em 2020. Então olha o tamanho da oportunidade, né? 20 milhões de empresas abertas, das quais, deixa eu ver se aparece aqui, não, por natureza, por natureza jurídica não é o nosso foco, mas dessas empresas, existe uma estatística que fala que 90% são micro e pequenas empresas. Bom, te mostrei esse universo e eu te falei também que durante os atendimentos eu percebi algumas falhas que talvez possam acontecer na empresa que você trabalha atualmente ou na empresa que você venha a trabalhar. Volta lá e vê se isso acontece na empresa que você trabalha hoje. Se não acontecer, ótimo, tá de parabéns, mas você já vai estar mais preparado quando identificar qualquer uma dessas situações que foi apontada. Eu te falei também que nos atendimentos, algumas vezes, nem o empresário e nem o funcionário do financeiro, porque eu te expliquei que às vezes eu faço consultoria, mas na realidade é uma mentoria, eu peço um suporte para a pessoa da empresa. Às vezes nem o funcionário nem o empresário conseguem construir relatórios de forma segura que dê informações para a tomada de decisão. E isso por quê? Tem vários motivos que eu identifiquei. Primeiro, porque de uma forma geral, mas sem querer generalizar, o empresário acha que o departamento financeiro ele se resume a receber e pagar, a organizar as datas de recebimento e pagamento. E ele acha que é possível fazer o financeiro de uma empresa 10 minutos antes de ir embora.
Então, ou ele mesmo faz o financeiro de forma mais ou menos, ou então ele contrata alguém somente operacional para controlar recebimentos e pagamentos. Muitos ficam travados em contratar um funcionário porque pensam que é só administrar uma pasta traseira, que é onde colocam os títulos de recebimento e os títulos de pagamento. Eles não conseguem passar o fluxo do processo para o funcionário, porque nem mesmo ele sabe o que precisa ser feito, porque ele está focado em apenas receber e pagar. E em contrapartida também, o funcionário ele não toma nenhum tipo de iniciativa porque ele também não sabe o que deve ser feito. Porque o empresário não tem noção e nem o funcionário também não tem noção do que pode ser desenvolvido no departamento financeiro. O que acontece com frequência, principalmente relativo aos empresários que têm um pouco mais de conhecimento em gestão empresarial, que no meu caso eu posso falar dos empresários que já passaram por alguma turma de treinamento que eu fiz, ou então que já fizeram consultoria comigo, eu percebo que, relativo a esses funcionários que já foram meus alunos em algum treinamento, que depois que eles adquirem esse conhecimento em gestão empresarial, eles relatam que encontrar um funcionário para realizar trabalhos operacionais no financeiro é extremamente fácil, por isso que é barato. Porém, encontrar um funcionário que tenha um pouco mais de conhecimento e que tenha habilidade em construir relatórios para tomada de decisão é uma tarefa relativamente difícil. Aí eles passam a valorizar esse segundo tipo de profissional. E sabe o que mais? Esses mesmos empresários, respondendo a uma enquete, falaram que pagariam até 50% a mais de salário para o funcionário se desenvolver e ajudá-lo a tomar decisões através de relatórios consistentes e seguros. E te mostrar a diferença entre um funcionário operacional e um funcionário de nível tático, eu te falei agora há pouco. E outra situação é que sempre me deparo com empresários que me pedem sugestão de funcionários, porque como eu trabalho na parte financeira, sempre me pedem sugestão ou indicação de funcionário para trabalhar no financeiro de suas empresas. Mas aí eles não querem mais um funcionário operacional. Eles estão dispostos a pagar melhor por um funcionário que tenha mais qualificação e mais habilidades em gerar relatórios confiáveis, porque eles entendem a importância de fazer gestão olhando para os números da empresa. Por quê? Porque eu já te expliquei que os números da empresa, eles contam uma história, não são apenas números. São histórias contadas através desses números. E os empresários ou gestores precisam tomar decisões baseado nesses números. Portanto, a diferença entre você ganhar o piso da categoria e ganhar um salário bem melhor, que pode ser até 10 vezes mais, está no seu conhecimento. Eu vou te mostrar agora quais são os conhecimentos e habilidades que um funcionário que quer se destacar no financeiro precisa ter. Eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante para eu falar sobre a jornada que você que trabalha no departamento financeiro pode seguir. Nós fizemos um vídeo anterior, alguns vídeos anteriores, onde nós falávamos sobre o departamento financeiro e quais são os setores que as empresas têm e que estão relacionados com o departamento financeiro. A gente falou também que algumas empresas não têm todos os setores de forma separada, muitas vezes concentra as atividades em uma única pessoa, mas empresas maiores têm todos os setores separadamente com pessoas trabalhando em cada setor especificamente. Então lá nos vídeos nós falamos sobre o que faz em cada setor, quais são os conhecimentos necessários, dei alguns exemplos. Se você não viu esse vídeo, corre lá e dá uma assistida. Nesse vídeo, nessa sequência de vídeo que a gente vai fazer agora, a gente vai estar falando sobre os níveis hierárquicos dentro de cada setor do departamento financeiro. Mônica, o que é isso, nível hierárquico? É que cada setor ele pode comportar pessoas que têm um nível mais operacional, um nível tático e um nível estratégico dentro daquele setor, dentro do próprio departamento. Então eu vou te falar qual é a jornada que você pode seguir trabalhando com o departamento financeiro, ok? E nessa explanação sobre essa jornada, eu vou falar sobre alguns tópicos em cada um desses níveis, onde eu vou falar sobre os cargos de cada nível, eu vou falar sobre uma observação específica sobre esse nível hierárquico, eu vou falar sobre as atividades desempenhadas em cada nível, eu vou falar sobre habilidades que você precisa ter, eu vou falar sobre atitudes e valores também que são importantes para cada nível hierárquico, eu vou falar sobre o nível de escolaridade, sobre os principais cargos e sobre uma média salarial. Tudo isso daqui eu peguei dos sites de emprego e de buscas que eu fiz para que você tenha mais clareza em relação à jornada no departamento financeiro, ok? Então fica comigo que eu vou começar a falar sobre o
o nível hierárquico operacional. Então, que nível hierárquico é esse? O operacional, igual em planejamento estratégico e assim em todos os outros segmentos que falam sobre níveis hierárquicos, o operacional são aquelas pessoas que fazem atividades básicas, rotinas básicas. Nos livros a gente fala que é o chão de fábrica, né? Então, quais são os cargos que estão relacionados a nível operacional dentro do departamento financeiro? São aqueles cargos que são os cargos de auxiliares e de assistentes. Qual é a observação que eu tenho para fazer para você em relação ao nível operacional? É que geralmente são as pessoas que começam e que têm pouca experiência. Então, quando você tem pouca experiência, geralmente, se você vai iniciar o seu trabalho no departamento financeiro, você vai ser contratado ou como assistente ou como auxiliar de alguma coisa, que já a gente vai ver os cargos relacionados ao departamento financeiro. Quais são as atividades desempenhadas por uma pessoa que trabalha como assistente ou auxiliar no departamento financeiro? Ele trabalha com a organização de documentos, controle de contas, eles fazem atendimentos aos fornecedores e aos clientes, eles geram os lançamentos no sistema, ele auxilia em algumas apurações, ele alimenta o sistema de forma ordenada e coordenada por alguém, então ele é dirigido por alguma pessoa, ele faz a análise de crédito, mas somente a análise, ele não constrói a estrutura de concessão de crédito, ele faz a emissão de relatórios, ele não constrói os relatórios, ele trabalha com a execução da folha de pagamentos, faz a emissão de cheques, é responsável por todo o envio e recebimento e arquivamento de correspondências e documentos da empresa, ele controla o fluxo de caixa através dos lançamentos que ele faz no sistema, que englobam as contas a receber e o contas a pagar, ele faz a emissão de notas fiscais, aquelas triviais da empresa, faz o acompanhamento de toda a logística da empresa, ele cuida dos documentos, cadastro, faz arquivamento de documentos, sempre com foco na organização e nas atualizações, e ele presta assessoria ao alto escalão empresarial nas questões burocráticas de procedimentos e processos realizados em escritórios. Então, se você observar as funções e os cargos dos níveis operacionais, do nível operacional do departamento financeiro, eles estão relacionados com atividades que são mais básicas, que a pessoa não precisa de ter experiência, como eu falei agora há pouco, e agora nós vamos ver quais são as habilidades necessárias para trabalhar como assistente ou como auxiliar. A pessoa tem que se comunicar de maneira assertiva, tem que pesquisar, coletar e organizar dados, informações e documentos contábeis e financeiros da empresa. Ele tem que saber, pelo menos, operar planilhas de cálculos, efetuar cálculos matemáticos e financeiros e também tem que ser proativo. A proatividade é uma habilidade extremamente importante, porque se você está iniciando um departamento financeiro e está sempre esperando a informação chegar até você provavelmente vai estagnar como assistente ou como auxiliar. Então, se você é uma pessoa proativa, onde você tem atitude para buscar informação, para crescer, para querer melhorar e fazer uma entrega melhor dentro do departamento financeiro, a possibilidade de você crescer dentro do departamento financeiro ela é grande e ela existe, tá? Com relação a atitudes e valores, proatividade na movimentação dos documentos e de disponibilização das informações, nós já falamos sobre a proatividade, que é uma das características importantíssimas. Tem que ter responsabilidade no cumprimento de prazos. Geralmente, os seus superiores, eles vão te determinar prazos para cumprimento de tarefas. Então, você tem que ser preocupado e atento ao cumprimento desses prazos. Tem que ser sigiloso no tratamento dos dados e informações da empresa, porque como você vai estar trabalhando com as informações financeiras, então você tem que manter o sigilo. Você não pode sair espalhando aos quatro ventos as informações que a empresa tem. Tem que ter idoneidade e comprometimento em todas as ações, tem que ter cordialidade no trato com as pessoas, zelo na apresentação pessoal e na postura profissional e tem que ser uma pessoa colaborativa no desenvolvimento do trabalho em equipe. E tem mais uma característica, uma atitude que eu acho que é extremamente importante. Você tem que falar o que está acontecendo. Por quê? Porque todas as funções, todos os cargos que são desempenhados no departamento financeiro, eles são cargos de confiança. Então, se acontece algo e você não relata isso para o seu superior, pode quebrar a confiança que existe com relação ao seu trabalho e prejudicar a sua continuidade na empresa. Vou dar um exemplo.
Esses dias eu estava atendendo uma cliente cuja funcionária teve um problema com relação aos registros de caixa e deu uma diferença no caixa e ela não relatou. A superiora descobriu a diferença de caixa porque, analisando os relatórios, identificou uma diferença nas informações. Depois foi atrás da funcionária para identificar o que tinha acontecido, que aquela diferença estava ali aparecendo. E aí foi quando a funcionária pegou e informou que tinha acontecido uma diferença, que ela não sabia por que a diferença havia acontecido, e ela tinha tentado dar um jeito para que essa diferença não aparecesse. Então, esse procedimento, esse comportamento não é o ideal para quem trabalha no departamento financeiro em nenhum dos setores. Então, se você está trabalhando como assistente ou como auxiliar, ou quer que seja nos outros níveis hierárquicos, tenha muita atenção ao seu comportamento e ao seu relato dos eventos que estão acontecendo no seu setor. É extremamente importante que você fale o que está acontecendo para que não surjam dúvidas em relação ao seu comportamento, ok? Com relação ao nível de escolaridade, geralmente as pessoas que são contratadas para assistente do departamento financeiro ou para auxiliar, é exigido que tenha minimamente o 2º grau completo e que esteja preferencialmente cursando o 3º grau. Não há uma exigência rígida de que a pessoa já tenha um 3º grau, tá? Quais são os principais cargos de pessoas que trabalham na parte operacional do departamento financeiro? Nós temos assistente de compras, assistente de atendimento, assistente de logística, assistente de departamento pessoal, auxiliar de contas a receber e auxiliar de contas a pagar, auxiliar administrativo e por aí vai. Então, todas essas pessoas desenvolvem as habilidades que a gente falou agora há pouco dentro do setor a qual ela está vinculada e que faz parte do departamento financeiro, tá? Com relação ao salário, o que a gente pode falar? A média salarial que eu pesquisei nos sites de emprego informou que a média salarial para assistente ou auxiliar está em torno de R$ 1.860. Mas, Mônica, eu não ganho isso. Há uma variação entre 1.300 e 2.800. O que vai fazer com que essa variação aconteça ou que você fique mais próximo dos 1.300 ou mais próximo dos 2.800? Vai ser primeiro o porte da empresa, porque quanto menor a empresa, menor a capacidade que ela tem de estar te pagando. E segundo, vai ser o seu conhecimento e o seu desprendimento na hora de desenvolver o seu trabalho na empresa que você está trabalhando. Então, se você estiver trabalhando numa empresa pequena, mas você tiver uma desenvoltura no desempenho da sua atividade, a probabilidade de você ter um ganho no seu salário é muito grande, porque eu já fiz uma pesquisa e os empreendedores das micro e pequenas empresas falaram que pagariam até 50% a mais para um funcionário capacitado. E isso é coisa rara. Presta atenção nessa informação que é muito importante para você. Funcionário com habilidades e capacidade específica para trabalhar no departamento financeiro, segundo os empreendedores das micro e pequenas empresas, é coisa rara. E preste atenção nessa informação porque 99,1% das empresas do Brasil são constituídas por micro e pequenas empresas. Então, um universo muito grande de contratação, ok? E agora eu vou estar falando sobre o segundo nível hierárquico, que é o nível tático. Então, no nível tático, para o departamento financeiro, nós podemos dizer o seguinte, que os cargos que são desempenhados no nível tático dentro do departamento financeiro geralmente são cargos de analistas, cargos de técnicos, de coordenadores e supervisores. Qual é a observação que eu posso fazer para esse tipo de funcionário? Geralmente é exigida alguma experiência e às vezes também curso superior para você trabalhar como analista, como técnico, como coordenador, como supervisor. Ok? Na parte do departamento financeiro. Quais seriam as atividades desempenhadas dentro do departamento financeiro no nível tático? Seria processamento do contas a receber e do contas a pagar. Então, não é simplesmente registrar nem pagar e receber. Ele já faz um processamento. Ele já faz um processamento e uma análise do contas a receber e do contas a pagar. Faz análise e controle de custos, de gastos e de despesas. Observe que não dá mais para trabalhar como um analista se você tem apenas um conhecimento básico sobre essas coisas. Você tem que ter condições de fazer análise. E para fazer análise, além de saber construir, você tem que saber algumas coisas que são
questões técnicas desses tipos de cálculo. Você tem que fazer a organização dos pagamentos de impostos, então minimamente você tem que saber de tributação para que você tenha condições de saber como o pagamento está sendo procedido, se existe algo que está inadequado ou não. Você faz análise das operações financeiras da empresa, então você tem que entender de cálculo de prestação, no caso de captação de recursos, você tem que entender um pouco de captação de recursos, de financiamento, de linhas de crédito, você tem que entender um pouco de aplicações financeiras, caso a empresa faça esse tipo de operação. Então, não é apenas fazer o registro do lançamento, mas entender como o lançamento, como aquele evento está acontecendo dentro da empresa. Ele tem que coletar dados do faturamento para gerar relatórios, fazer análise do fluxo de caixa. Então veja que não é apenas uma atividade mecânica, onde você faz um registro de uma atividade dentro do sistema de forma operacional. Você já faz o registro e analisa aquilo que foi feito. Então você faz simulações e projeções estratégicas de faturamento. Então não é apenas o faturamento em si, é analisar a inadimplência, analisar as percas que você tem, você fazer a projeção de acordo com as micro e macroeconomia, com a micro e macroeconomia, fazer análise com relação a cenários. Então já é um conhecimento um pouco mais elaborado e aprofundado. Você tem que sugerir medidas para melhorar o desempenho financeiro da empresa. Então não é só fazer o registro e nem somente analisar. Você tem que fazer sugestões de melhoria, como reduzir, como aumentar, como reduzir gastos, como aumentar faturamento. Você tem que fazer estudos de investimentos e financiamentos. Então, se a empresa quer fazer a aquisição de um maquinário, você tem que ver a viabilidade daquela aquisição, fazer cálculos de viabilidade e cálculos também de investimento e de retorno. Tem que fazer negociação de prazos, então você tem que saber calcular taxas de juros, cálculos de juros simples e juros compostos, negociar prazos tanto com clientes como com fornecedores. Então não é simplesmente fazer uma aplicação de algo que já está pré-determinado, é você determinar como as coisas vão acontecer. Estudar a viabilidade econômica de produtos, bem como a sua adaptação no mercado e distribuição das vendas. Tem que fazer negociação dos contratos de serviço, então você tem que entender minimamente de contratos. Fazer cobranças, então também tem que entender do setor de cobranças. Emissão de notas fiscais algumas vezes. Elaborar relatórios financeiros, então não é apenas imprimir o relatório, é elaborar o relatório. Perceba que você precisa um pouco mais de conhecimento entre o nível operacional e o nível tático. E fazer análise de crédito, pensando em quê? Em criar os parâmetros para a concessão de créditos para o cliente. Quando você está no nível operacional, já existe uma cartilha dizendo como que você vai conceder o crédito para o cliente. Operacionalmente, você não precisa pensar como você vai fazer isso, você apenas aplica o que está escrito na cartilha. Agora, quando você já está trabalhando como analista, como coordenador em nível tático, você tem que criar os parâmetros para que aquelas pessoas que estão na parte operacional possam executar, garantindo a sobrevivência e a segurança da empresa. Então, é você o responsável por criar os parâmetros para análise de crédito dos clientes que vão comprar de vocês. As habilidades que são requeridas para quem trabalha no nível tático seriam pesquisar, coletar e organizar, gerir dados e informações com documentos contábeis e financeiros. Então, se você vai trabalhar, fazer tudo isso aqui, que é pesquisar, coletar, organizar e gerir esses dados, você tem que entender como eles foram construídos. Então, não é apenas fazer lançamentos de forma mecanizada, é você fazer lançamento entendendo o que foi feito e você ser partícipe dessa construção de relatórios da empresa. Então, você entender como é que os relatórios foram feitos e participar dessa construção e desses parâmetros que serão utilizados para essa construção. Então, você tem que entender de contabilidade financeira e gerencial, você tem que conhecer muito bem o produto, o mercado e os processos da sua empresa, você tem que ser uma pessoa que tem iniciativa, você tem que ter habilidade para trabalhar e construir planilhas, números e base de dados, tem que ser organizado com prazos, porque além de você ter que cumprir prazos, você tem que delegar prazos para os subordinados, porque as pessoas que estão no nível operacional geralmente são subordinadas a quem está no nível tático, se você tiver subordinado, claro, né? Saber negociar para falar com fornecedores, ter bastante responsabilidade de organização, entendimento do mercado de capitais algumas vezes,
Capacidade de analisar e projetar informações, então você tem que entender de Excel, você tem que entender de projeção, cálculo de percentual, cálculo de relatividade, habilidade de avaliar e elaborar modelagens financeiras, você tem que ter competências para identificar as oportunidades de investimentos ao fazer uma análise dos demonstrativos financeiros e tem que ter boa capacidade de comunicação e um bom relacionamento com o cliente e com seus pares. Mônica, mas isso é complicado demais, não? É mais intuitivo do que você imagina. A partir do momento que você está trabalhando nesse departamento, que você vai criando gosto pelo departamento financeiro, criando gosto por controles, você se comportar e você desenvolver essas habilidades é quase que imperceptível. Quais são as atitudes e valores que uma pessoa que trabalha no nível tático de um departamento financeiro tem que ter? Ele coordena a movimentação de documentos e disponibilização de informações. Essa é uma atitude, ele tem que coordenar. Ele tem que ter responsabilidade no estabelecimento e cumprimento de prazos estabelecidos, ou seja, se o subordinado dele, a pessoa que está lá no operacional, não cumpriu o prazo, ele tem que entender que a responsabilidade é dele, porque ele que sugeriu o prazo para o subordinado, então é ele que tem que coordenar esse subordinado. Sigilo no tratamento dos dados e informações, o sigilo é extremamente importante, porque trabalhar com o departamento financeiro é trabalhar com o coração da empresa, trabalhar com os números da empresa. E as empresas não querem abrir seus números assim de qualquer forma, né? A não ser aquelas que estão com capital aberto, que são obrigadas a publicar suas demonstrações, as demais não gostam de fazer isso. Tem que ter idoneidade e comprometimento com todas as ações, zelo na apresentação pessoal e postura profissional, colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe, tem que entender de condução de equipes. Por quê? Porque quando você está trabalhando numa empresa onde você tem pessoas que trabalham com você tem que saber coordenar essa equipe para que essa equipe desempenhe o trabalho que você precisa que seja desempenhado para chegar no objetivo que a empresa quer que seja alcançado. E você tem que fazer com que os números contem uma história. Então, os números da empresa não existem por acaso. Eles existem para contar uma história e para dizer a trajetória que a empresa está seguindo. Qual é o nível de escolaridade exigido para quem vai trabalhar no nível tático do departamento financeiro? Geralmente, já terceiro grau concluído e preferível que esteja pelo menos cursando uma pós-graduação em área de gestão. Isso aqui é o que eu consegui identificar nas pesquisas que eu fiz, né? Quais são os principais cargos que existem no nível tático no departamento financeiro? Então, tem analista de faturamento, que é uma função, um cargo novo, onde ele vai colocar as notas fiscais todas em ordem. Então, não é apenas emitir a nota fiscal, mas é organizar esse fluxo de processo. Tem o analista de crédito, que a função dele principal é criar política de concessão de crédito para os clientes. Existem empresas que fazem vendas e para ele fazer essas vendas, ele tem que pegar a documentação do CNPJ, a documentação do CPF, dependendo do tipo de empresa e do regime tributário e do benefício fiscal que ela tem, ela nem vende para CPF, ela só vende para CNPJ. Ao vender para CNPJ, ela tem que fazer cadastro do cliente, então ela tem que solicitar os documentos fiscais desse cliente ou os documentos contábeis para poder identificar se aquela empresa tem capacidade de pagamento. Nesse momento, o analista precisa entender de demonstrações financeiras, ele precisa fazer análises, ele precisa entender e fazer a leitura dos números que a empresa apresenta e tem que saber fazer um credit score dessa empresa para poder saber quanto de crédito pode conceder para essa empresa dentro do seu empreendimento, da sua organização. Então, veja que é uma atividade um pouco mais elaborada do que simplesmente fazer uma venda para um cliente sem critério algum. Analista de custos, as principais funções são o quê? Elaborar e acompanhar os orçamentos, quando são custos de uma forma geral. Se for analista de custos, com foco em informação de preço. Controlar os estoques, que não é uma atividade simples, e como eu falei em vídeos anteriores, o estoque é uma das fontes que existem, que a gente tem que ter cuidado, porque é uma fonte de recursos onde, com muita facilidade, a empresa perde dinheiro, porque se estraga alguma coisa, é dinheiro que é perdido. Se é roubado alguma coisa, é dinheiro que é perdido. Se o cliente quebra e tem que repor essa mercadoria, é dinheiro que é perdido. Então, tem que ter muito cuidado com a parte de estoques. Fazer análise de custos para a formação de preço, então daí eu tenho que entender de tributação, eu tenho que entender de sistema de custeio, eu tenho que entender de uma quantidade de informações para poder fazer essas análises de custo e também elaborar programa de redução de gastos. Então, essa é a pessoa que é analista de custos.
Temos ainda também o analista contábil, que a função dele principal é conciliar as contas contábeis e fazer a escrita contábil, principalmente no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade tem, em resumo, a escrita contábil, a escrita fiscal e a folha de pagamentos. Então, cada um desses setores dentro de um departamento, de um escritório contábil, ou dentro de um departamento de um setor de contabilidade na empresa, tem alguém responsável por ele. Então, geralmente, o analista contábil, ele cuida da escrita contábil, porque é a partir da escrita contábil que os demonstrativos vão aparecer, né, serem construídos, ok? E o salário que tem dentro desse nível hierárquico, por exemplo, salário de analista, eu peguei 2 exemplos, analista financeiro e coordenador financeiro. O salário do analista financeiro está variando entre R$ 2.500 e R$ 4.226. A média está dando R$ 3.200. Então, essa variação é em virtude de quê? É em virtude do porte da empresa que você trabalha e é em virtude do conhecimento que você tem dentro dessas habilidades e competências aqui que eu li para você agora. E do coordenador financeiro, como é que está acontecendo? Geralmente, a variação de salário é entre 3.500 e 7.604, conforme a pesquisa que eu fiz. Mônica, onde foi que tu pesquisou isso? Eu pesquisei na InfoJobs, eu pesquisei na Cato, eu pesquisei na vagas.com.br, na salários.com.br. Então, são sites de busca de oportunidade, né? E a média salarial está em torno de 5.173. Vai variar também em função do tamanho do porte da empresa, da capacidade de pagamento da empresa e do conhecimento que você, que trabalha no nível tático, vai apresentar para a empresa a qual você trabalha, ok? Gostou do nível tático? Essa é uma jornada onde você pode estar seguindo dentro do departamento financeiro, saindo do nível operacional e indo para o nível tático. Então, é baseado nessas habilidades e conhecimentos necessários que eu te mostrei agora há pouco, foi que surgiu o formato que será entregue para vocês. Esse é o primeiro pilar, autoconhecimento, entender o que você já tem de conhecimento e o que você precisa adquirir de conhecimento. E para se destacar no financeiro, a gente começa organizando o caixa da empresa. Parece muito trivial isso, não é mesmo? Muito básico, todo mundo já faz isso. Mas não, na realidade, a grande maioria dos gestores e dos empresários pensa que faz uma gestão de caixa, alguns fazem corretamente, que são minoria, e muitos não fazem de jeito nenhum. Eles controlam a empresa tudo na cabeça e vão tomando decisões baseadas apenas no saldo da conta corrente. Abre novas frentes de vendas se tiver sobrando dinheiro, fecha a empresa se tiver faltando dinheiro, compra mais mercadoria sobrando dinheiro, sei lá, vai tomando decisão apenas na sobra ou falta de dinheiro e não consegue identificar o que acontece no meio do caminho. Então, começar pelo caixa é o que é mais palpável para o gestor do negócio. Por quê? Porque ele vê diariamente o saldo da conta e toma decisões baseadas nesse saldo. Essa é a porta de entrada para implementar os outros demonstrativos. E é por onde você identifica como a estrutura de gastos da empresa acontece. Embora o caixa não responda todas as perguntas para se gerir o negócio, ele é tipo uma luz de alerta, é tipo uma luz no final do túnel. Porque ele mostra algumas falhas e pontos de melhoria e mostra também para onde o gestor deve caminhar para ajustar os ponteiros. Então, na próxima aula eu vou te mostrar um pouco sobre como organizar os dados do financeiro, começando bem do comecinho mesmo que você trabalhe numa empresa que não tem controle algum, com os dados que o empresário já tem, mas dando a informação que ele precisa para tomar decisões e, de quebra, valorizando o seu trabalho nessa função. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, convida as pessoas para participar dessa semana da jornada do analista do departamento financeiro para que outras pessoas também possam ver esse conteúdo, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!